Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de casos reais de avarias técnicas. Neste caso, e hoje para o primeiro vídeo de 2025, trazemos aqui um Volkswagen Sirocco, uma das primeiras gerações, primeira geração salvo seja, Sim, não é? Do Sirocco, não é, Arthur? não as de 1970, né? E qualquer coisa, tá? As primeiras versões mais As atuais. primeiras versões das segundas versões. Um Sirocco motor 1400 TSI, código motor CAVD, mas onde aqui não é propriamente um problema, não encontramos o problema na parte de motorização, na parte de injeção, mas sim na caixa de velocidades, e neste caso estamos a falar de uma caixa DSG DQ200, 7 velocidades, embreagens secas, mas já vamos Exatamente. falar aí um bocadinho sobre o assunto. Esta viatura deu entrada nas instalações, deu entrada na oficina com um problema, na verdade deu entrada de reboque, porque não sai de parque. Exatamente. E Arthur, pegando aí no tema, o que é que a gente fez aqui neste carro, o que é que a gente encontrou para chegar à conclusão do que é esta avaria? É verdade, Zé. Pegando um pouco aqui nas palavras que acabaste de passar, na realidade tornou-se aqui uma situação um pouco também fora do comum, porque normalmente chegam carros ou elétricos ou híbridos ou problemas de motor a combustão, mas sim, estas embreagens, estas caixas também são elas passíveis de dar alguns problemas. E aqui centrou-se um pouco, a queixa do cliente inicialmente foi que não era possível o carro sair de parque, portanto o motor dava o arranque normal, mas o que aconteceu porventura foi que o carro, a alavanca não era possível sair de parque e assim fazer o engrenamento das respectivas mudanças e a condução normal do carro. Aqui passou um pouco também, a primeira abordagem, ao fim e ao cabo, é sempre fazer a confirmação da queixa do cliente, sendo que conseguimos confirmar logo uma das queixas, que era a luz indicadora da posição parque, estava sempre a piscar, ou seja, para todos os efeitos, era como se não houvesse aqui um conhecimento real de qual era a posição que de facto em que estava a alavanca das mudanças. No limite, ao fazer a leitura de erros no veículo, numa primeira abordagem, tivemos aqui uma extensa lista de erros, claro, e aqui só reportados alguns dos mais importantes, mas vimos logo aqui à cabeça que várias unidades estavam também elas a reportar falta de comunicação com a unidade da transmissão. E aqui pode ou não, dependendo também do nível de conhecimento que já existe da vossa parte, onde é que está situada de facto esta unidade da transmissão? Quem é a unidade da transmissão? Se há de facto uma unidade externa, como estamos habituados à unidade de controle do motor, a fazer a supervisão e o controle desta caixa. No entanto, esta unidade de transmissão é de facto a própria mecatrónica, que normalmente conhecemos por esse nome, que está associada e integrada na própria caixa de velocidades. Aqui nesta transmissão faz uma pequena nuance, normalmente nas transmissões de 6, caixas mais antigas, esta unidade era inserida dentro da própria unidade de transmissão. Aqui, porém, pese embora seja agregada à caixa, mas é uma unidade externa, são dois componentes distintos, ao fim e ao cabo, destacáveis um do outro. Também tínhamos aí códigos de avaria relacionados com erros de falta de comunicação, neste caso códigos U, presentes também seja na unidade de controle do motor, fosse também na parte da transmissão, fosse nos travões, várias unidades, todas elas a queixarem-se que não tinham comunicação com a unidade da transmissão. O que levantou aqui um bocadinho também alguma dúvida, porque se há falta de comunicação com a transmissão, o porquê de facto de termos resposta da própria unidade. Portanto, ali o grupo 02, como também já será conhecimento de alguns de vós, a Volkswagen divide aqui o carro por grupos, vamos dizer assim, sendo o grupo 1 a unidade de controle do motor, grupo 2 transmissão. E aí está ela presente no diagnóstico, portanto ela acabou por responder ao diagnóstico, o que nos indica que de facto, pese embora tenhamos códigos de avaria a reportar para falta de comunicação com esta unidade, uma coisa é certa, ela não está completamente danificada porque ela ainda consegue responder ao diagnóstico. Sim, até porque na verdade, e depois chegamos à conclusão, não é propriamente a avaria, Exatamente, sim, mas é sempre aqui dúvida, e se nós não tivermos este conhecimento global sobre o funcionamento do sistema, pode levar aqui a uma orientação para um diagnóstico, porque, como disseste bem, falha de alimentação com a unidade, com a mecatrónica da caixa, neste caso nós conhecemos a mecatrónica da caixa, aquilo que nós tendencialmente vamos fazer enquanto técnicos é focar o nosso diagnóstico, a nossa análise diretamente e medir alimentações, comunicações na mecatrónica. E foi mesmo esse o trabalho que foi feito, pois embora hoje também não o vamos aqui reproduzir, porque também não ia acrescentar valor ao fim e ao cabo, porque todas as medições que íamos fazer seriam corretas, mas no entanto, quando falamos na unidade da mecatrónica, portanto a unidade de controle, a J743, será então esta unidade que está inserida na própria mecatrónica, portanto fica na imagem aí visível pelaquela espécie daquele retângulo ali meio com uns símbolozinhos redondos, portanto é ali que por trás daquela chapa
estará então de facto a unidade da mecatrónica e sim, na própria ficha externa desta unidade vamos ter não só as nossas alimentações, mas também como as vias de comunicação, neste caso CAN, uma CAN high e uma CAN low, a fazer então a comunicação com a unidade de controle do motor e todas as outras unidades que falam neste mesmo barramento com a unidade de transmissão. E aqui não encontramos qualquer problema, o que então voltava a validar que de facto esta unidade aparentemente não teria qualquer problema de comunicação. Vamos então olhar para o nosso diagnóstico, uma vez mais, para outros erros e aqui também, pese embora o erro não fosse propriamente intuitivo e passasse ali um pouco despercebido, até atendendo ao estado em que ele apresentava, neste caso um estado de memória, mas também tínhamos ali um erro de comunicação da alavanca de seleção, nenhuma comunicação. O que aqui sim também nos levou a olhar para este diagnóstico e esta avaria noutra perspectiva. Portanto, já tínhamos confirmado de facto que a unidade estava alimentada e tinha comunicação e a comunicação era correta, normal. No entanto, tínhamos aqui um erro que também nos levantou aqui algumas dúvidas. Normalmente não é um componente que avarie, mas em todo o caso, para confirmarmos de facto que ele está bom e que o nosso problema não seria a alavanca, teríamos então que também fazer as mesmas verificações. No fundo, se centram, como sempre, alimentações e linhas de comunicação. Até porque falaste há pouco, e bem, que havia já ali um red flag, a luzinha do parque a pescar. Exatamente, Isso exatamente. iniciava logo que a mecatrónica não estaria a receber informação da posição da alavanca de parque. Nem mais. Mas também aqui nós conseguimos fazer um controle relativamente rápido para perceber essa resposta, correto? Exato. Ou seja, para a Volkswagen, uma vez mais também, a alavanca não vai ter só e apenas o nome da alavanca seletora, portanto também vai ser aqui um componente este denominado por Já foi E. tempo que assim era, não é? Já foi tempo que assim era, exatamente. Neste caso aqui especificamente será então um componente denominado por E e todas estas descrições, todas essas nomenclaturas de J's, G's, N's, E's, F's, por aí fora, todas elas caracterizam um determinado componente e aqui no caso do E será na prática sim interruptores, ao fim e ao cabo são interruptores que estão aqui presentes, mas com alguma complexidade. Complexidade essa que nos vai ser dada então pelos componentes presentes nesta alavanca das mudanças denominada de E313. Ora, dentro desta própria alavanca vamos ter não só os pins de bloqueio, portanto o pin que vai no fundo garantir que a alavanca fica presa na posição de parque para podermos remover a chave, ou então também o próprio pin de bloqueio na posição neutra, para não haver aqui engrenamentos de mudanças inadvertidos sem termos o pé no travão. Portanto, significa que toda esta complexidade vai depender de vários estímulos, não só o estado em que se o motor está a funcionar ou não, assim como também a própria posição do pedal de travão. Depois temos ali alguns componentes, também o N110, neste caso será a eletroválvula, o solenoide, que faz então o bloqueio mecânico desta eletroválvula. Bloqueio esse, que só vai, esse solenoide esse, ao fim e ao cabo, que só vai ser alimentado para desbloquear, permitir o movimento da alavanca quando todas essas condições forem cumpridas. No entanto, o nosso problema poderia estar ali naquela parte inferior onde estão situados os sensores de posição das mudanças, neste caso para o sensor que dá a indicação se a alavanca está em parque, se está em R, se está em neutro, se está em drive, se está em modo S. Todos esses sensores vão então informar a unidade de comando, neste caso a unidade da mecatrónica, se de facto qual é a posição real da alavanca. Obviamente, esta informação não vai ser uma informação analógica, portanto não vamos medir aqui um sinal em variação de tensão, mas sim, pela primeira vez, neste caso podemos dizer que temos aqui uma alavanca que é agora também ela inteligente. Pela primeira vez, no caso, não citando a velhinha alavanca das mudanças que não tinha nada de inteligente, não é? Mas à imagem de qualquer carro automático aos dias de hoje, a própria alavanca também é agora uma unidade de comando, ao fim e ao cabo. Neste caso, aqui, o nosso problema iria passar por um pouco medir qual era de facto a posição destes sensores. Não sendo possível aceder a eles e sendo que esta unidade E313 tem o poder e a capacidade de pegar nesta variação destes próprios sensores, convertê-los então num sinal multiplexado, CAN, e enviá-los posteriormente para a mecatrónica. E era este o sinal que então nós vamos ter que fazer as nossas medições. Ou seja, no fundo temos que diagnosticar a alavanca como uma unidade de comando, não é? Como nem nós mais, falamos nem mais, constantemente nem mais. nas nossas Exatamente. informações, que é primeiros controles ou controles básicos, se assim quiserem, de uma unidade de comando. Porque se temos um erro, positivo e negativo. exatamente, se temos um erro a reportar que há falta de comunicação da minha alavanca, vamos lá ver, se ela não comunica, à partida será por dois problemas, ou pode não estar alimentada, ou esta linha de comunicação de facto está deturpada, excluindo aqui situações de cabelagens danificadas, e obviamente aí pode ser uma cabelagem danificada, tanto da alimentação, como também da parte da comunicação.
mas no limite, sim, terei sempre que fazer o diagnóstico. É esta alavanca das mudanças, tal e qual como faria uma unidade de controle do motor, uma unidade de controle de transmissão ou outro tipo qualquer unidade. O procedimento é sempre o mesmo. E sim, e como disseste, e bem, verificar as alimentações e não é só o positivo. Garantido, de facto, temos lá um negativo e também a imagem, como vamos dizendo aí muitas vezes pelas formações, não confundir muitas vezes quando colocamos o multímetro e o multímetro marca-nos 0, porque 0 é uma coisa, estar lá de facto o potencial negativo é outra coisa. Portanto, confirmar de facto que temos uma massa presente, um sinal de 0 volts negativo presente de facto à ficha. E às vezes pode haver aqui alguns equívocos e o pessoal cai aqui porque acaba por picar o fio, o multímetro mostra 0, assume-se que está lá uma massa, quando na realidade é apenas e só uma ponta de fio que pode estar ali partida em algures na instalação do carro. O que eu aconselho sempre ao pessoal, e não sei se fazes da mesma forma ou não, podem ser formas diferentes de trabalhar, medir alimentações. Se eu quero medir a alimentação do componente, é o positivo do multímetro no componente e o negativo do multímetro no componente. Exatamente. Porque às vezes nós vamos meter a ponta de prova preta do multímetro na massa. Malta, desde o momento em que o cabo o cabo negativo da bateria esteja ligado à carroceria, a carroceria tem massa. E às vezes o problema começa, é uma técnica, eu também digo muitas vezes isso, ou no limite até inverter as pontas, se for o caso, mas muitas vezes o que acontece é um pouco a imagem como tu dizes, é porem a massa do chassi ou um ponto de massa ali próximo, que seja acessível, e de facto com o multímetro vão picar a primeira ponta e dá-vos a tensão da bateria, e quando vão picar na outra, dá-vos os tais ditos 0 volts, em que isto não prova nada que de facto que é uma massa que está ali presente, está bem? Porque na realidade é apenas isso, como se eu tivesse as duas pontas do multímetro livres, ele vai marcar 0 na mesma. Portanto, tem que garantir que de facto aquilo é uma massa e uma massa em condições. E a malta que está a ver, se calhar diz, está bem, mas isso é o flash do óbvio, não é? Isso é assim. Nem é assim tão óbvio. Mas às vezes não é assim tão óbvio, nós vemos muito, e os colegas do suporte técnico veem muitas situações em que os próprios reparadores, os técnicos, acabam por passar por cima do problema com controlos básicos como este, por falhas que às vezes nunca ninguém liga. Sim, por pressa no diagnóstico, porque muitas vezes ou por pressa no diagnóstico ter que dar uma resposta ao cliente, muitas das vezes também excesso de confiança e quem não é? Portanto, quem não já não cometeu erros porque assume, ok, não, isso está bom, não vou perder tempo com isso, vou já passar por uma fase mais complexa do diagnóstico. E sim, as coisas mais simples também avariam. Nem sempre os carros vão entrar na oficina com problemas que aparentemente são grandes e que se vão tornar em coisas complexas. Os carros continuam a queimar fusíveis, os carros continuam a partir fios, os diagnósticos continuam, os cabos vão continuar a ter mau contacto dentro das fichas, ainda vai continuar a ser necessário retirar pinos das fichas para apertar terminais. Pessoal, estas coisas continuam a acontecer aos dias de hoje. Portanto, nem sempre é sempre unidades que avariam. Sim. E até porque neste caso, e passando aqui ao que vem a seguir, o próprio controle das alimentações, é extremamente simples fazer o controle de alimentações deste módulo de alavanca. Exatamente. Neste caso, a alimentação principal, a alimentação positiva neste caso, iria entrar ali pelo pin 10, portanto, na prática vai ser duas alimentações que depois vão confluir numa, que entrando na unidade da alavanca no respectivo 10. Esta alimentação, e aqui depois explorando um pouco do esquema elétrico, vai-me vir então de um fusível esse, portanto, se estivermos a analisar ali nos nossos cabos vermelhos e amarelos, esses vão confluir de facto aqui num fusível, neste caso um fusível SC14, e isto aqui às vezes também levanta algumas dúvidas ao pessoal, qual é a caixa de fusíveis, onde é que vão procurar, e às tantas acabam por correr as caixas de fusíveis todas do carro à procura de um dito fusível na posição 14, seja ele qual for. Uma vez mais, e também conhecendo aqui a metodologia que a Volkswagen utiliza, estas caixas têm uma posição específica, portanto a Volkswagen ao fim e ao cabo utiliza aqui um código de nomes para situar as caixas dentro do carro. Sendo que também, eu já tenho também algumas formações, e acredito que o José também, caixas SA, regra geral, são aqueles fusíveis grandes, os chamados fusíveis de potência, onde vamos encontrar os fusíveis do alternador, do ventilador, do relé do controle de incandescência, de um carro diesel, por exemplo. Portanto, aqueles fusíveis grandalhões. Caixa USB normalmente será a caixa no compartimento do motor, onde vamos encontrar os fusíveis da parte de iluminação, buzina e tudo mais, algum equipamento desse género. E depois, mediante o equipamento que o carro tem, há caixas SC, caixas SD e por aí fora. Caixa SC esta também colocada no interior do habitáculo, neste caso no topo do tabuleiro. Abrindo a porta, aquela tampa que se destaca no topo do tabuleiro dos Volkswagens, dando acesso ali à caixa de fusíveis. E de facto, indo lá procurar, está lá o fusível SC14, um fusível de 10 A neste caso, que estava bom. Portanto, já sabemos que a priori o meu problema do fusível não se confirmaria. No entanto, existe sempre a obrigação, podemos lhe chamar assim,
de verificar de facto se no componente está presente essa alimentação. Na prática foi o que foi feito, confirmou-se que tínhamos lá então a tensão da bateria a entrar pelo pino 10, era então necessário também garantir se tínhamos uma massa em condições. E essa massa então iria entrar pelo pino 1, portanto no extremo oposto do nosso esquema elétrico, ali pelo aquele cabo castanho, que aliás é uma cor muito distintiva na Volkswagen, sendo ela muitas vezes utilizada para o potencial negativo nas suas alimentações. Confrontando estas duas verificações, e entre elas, entre este cabo castanho e aquele cabo na posição 10, de facto, o componente estava alimentado e o nosso problema não era de todo a parte da alimentação. Ou seja, não é alimentação, passamos à segunda fase deste diagnóstico, exatamente, ao segundo controle, que se chama comunicação. Que neste caso, comunicação CAN, uma rede CAN de alta velocidade, extremamente simples de diagnosticar, com a técnica correta, claro está. Com o multímetro. Com o multímetro. Com o multímetro, exatamente. Portanto, colocar ali o multímetro e confirmar que de facto estão lá os 2,5 V, na prática. Mas é curioso que falas, porque e nós vamos reproduzir aqui esse teste e vamos perceber mais uma vez aquilo que a gente insiste constantemente: diagnosticar redes de comunicação, esqueçam o multímetro, porque vamos ver, e aqui vai ficar explícito esse exemplo e o porquê de não se fazer aqui não é certamente a questão de estarmos a gozar, até porque não é esse o nosso trabalho, mas sim, nós gostamos sempre de trazer aqui um pouco também à conversa. Muitas das vezes dúvidas também nos vão sendo apresentadas e honestamente, e aos dias de hoje, ainda há pessoal aí pelas oficinas que vai fazendo a pergunta e obviamente nós estamos lá para responder com toda a seriedade, como é óbvio, mas ainda há perguntas que nos vão fazendo como se é possível, através do multímetro, eu fazer um diagnóstico numa rede de comunicação. Pessoal, e não depende daquilo que eu quiser fazer, porque se me perguntarem, eu quero medir a integridade de uma linha, de uma rede CAN, por exemplo, e saber se ela está com algum problema de circuito aberto, o que for, sim, o meu multímetro aí vai-me ser válido, até porque o osciloscópio não me vai conseguir dar esse resultado que eu espero, um valor, neste caso, de resistência em ohms. No entanto, mas eu também consigo ver através das tensões que a rede está lá. Sim, há muito aquela questão do vou medir 2,6 de um lado e 2,4 no outro. Vale o que vale. Vale o que vale, porque, e como vocês vão ver... E aqui iríamos ter os 2,6, tal e qual. E eu aqui também ia ter qualquer coisa como 2,6 ou 2,4 e com a chave desligada possivelmente também teria ali os 2,5 volts da rede em estado recessivo. No entanto, isso não me dá certezas de nada. Diz-me que, de facto, eu não tenho uma rede curto-circuitada ou positivo ou negativo, porque são dois valores que eu não espero encontrar quando vou medir uma rede multiplexada. Será um valor de 0 volts ou um valor de 12 volts, ou mesmo 5 volts que seja. Não encontrando estes valores com o multímetro, eu sei que à partida não terei aqui problemas de curto-circuitos. Mas, no entanto, nada me diz e nada me garante que essa comunicação está a ser feita em condições. E aqui sim, uma vez mais, só através de uma ferramenta, neste caso osciloscópio, é que vamos conseguir fazer essa verificação em condições e dar certezas se o meu problema é a comunicação ou não é a comunicação. Eu creio que aos dias de hoje, e atendendo à oferta que existe aí pelo mercado, se calhar, José, já estás neste mundo há mais tempo do que eu, mas certamente há 10 anos atrás, se falássemos a um reparador para comprar um osciloscópio, estávamos a falar aqui num investimento até relativamente avultado. Aos dias de hoje, claro, excluindo aqui equipamentos de topo... Há equipamentos e equipamentos, se bem que aquilo que eu costumo sempre lembrar ao pessoal é, quando nós estamos a fazer este tipo de diagnósticos, também convém termos ferramentas à altura de nós fazermos estes diagnósticos. Estamos a falar de redes de alta velocidade, redes que neste caso concreto aqui são 500 kbps por segundo, mas podem ir numa CAN FD, numa Flexible Data, podem ir até 2 megas por segundo. O que significa... Ou apanhar, inclusive, até protocolos de outra natureza, também extremamente mais rápidos. Mais rápidos. E aí, se não tivermos uma ferramenta à altura, que seja capaz de acompanhar essa velocidade e essa amostragem, e tirar essa amostragem do sinal que nós estamos a medir, podemos ficar às vezes aqui na dúvida se o sinal está correto ou não está correto. Não é? Eu já medi linhas CAN banais, 500 kbps por segundo, com equipamentos onde a gente fica a olhar para aquilo e diz assim, se está ok ou se não. É da ferramenta ou é do sinal? E depois eu meto um bom osciloscópio, meto uma ferramenta boa a fazer essa medição e digo, não, este sinal está bom, ok, vamos escolher. Depois também aí, mas lá está, é o que eu digo à malta, não tenho possibilidade de fazer um investimento numa ferramenta melhor a nível do osciloscópio. Tem uma à medida do investimento que podem fazer. Tiram uma amostra de um sinal que está em condições e vocês sabem que com aquela ferramenta que vocês estão a utilizar,
aquele sinal CAN sai daquela forma. Sim. Não se metem a fazer diagnóstico sem vocês conhecerem qual é que é o sinal tipo que vão encontrar. Até porque agora também falaste aí numa situação e pode às vezes levantar algumas dúvidas. Eu estou a medir um sinal CAN e referiste, eu pego naquela amostra e vou comparar, mas significa que eu tenho que ter uma base de dados de um sinal CAN Em condições. em condições de uma mecatrónica ou de uma alavanca de um Volkswagen, porque eu não posso ir comparar com outro sinal CAN, é isso? Não. Não, porque um sinal CAN de alta velocidade é um sinal padrão. Independentemente de qual é a unidade onde eu vou medi-lo. E de qual é que é a informação que vai dentro daquele Tal e protocolo. qual. Agora, se eu vou olhar para o meu protocolo e para a minha trama de dados, aí sim, certamente, eu não vou contar todos os, entre aspas, os quadradinhos e comparar. Mas, a grosso modo, aquilo que eu espero encontrar numa trama de dados, numa comunicação CAN, seja num Volkswagen, num Renault, num Peugeot, num Ford, o que for, uma CAN, desde que seja uma CAN, neste caso, de alta velocidade, o protocolo é sempre igual. A abordagem que eu vou ter ao meu diagnóstico é sempre a mesma. As anomalias que eu espero encontrar são sempre as mesmas. Não esquecendo que aqui não vamos entrar numa parte de comparação como estar a ver um sinal de ars de campos, por exemplo. Aí vai ser característico de cada carro, cada motor em específico. O sinal CAN é um sinal CAN, eu comparando, eu espero encontrar determinadas anomalias nesse sinal. Vão estar presentes ou não vão estar presentes? Ao fim e ao cabo, é essa análise e para mim chega. Não preciso estar a descodificar o que é que eu estou ali de facto a ver. Eu só preciso saber se aquele sinal está coerente, se está ruidoso, se está curto-circuitado, se tem uma resistência, se não tem, ou se está ok, se não tem nenhuma anomalia. Se não tem nenhuma anomalia, possivelmente essa falta de comunicação poderá ser feita por outro motivo. Eu costumo dizer que o osciloscópio é por comparação. Às vezes a malta vai para as formações do osciloscópio e pensa que vai levar dali a bola de cristal e dizer para a malta. Também tocas aí num ponto importante. O osciloscópio é, vocês têm um sinal bom e agora vão comparar com aquele sinal que vocês estão a medir. Idealmente com a mesma ferramenta, como eu estava aqui a dizer. Não é? Eu tiro um sinal CAN bom com esta ferramenta que eu tenho, seja qual for, e vou fazer o meu diagnóstico com esta ferramenta e tenho que obter aquele mesmo sinal. Por isso é que eu reforço muitas vezes, e isto não estendendo aqui muito mais também o tema osciloscópio, porque também não é propriamente o que nos trouxe aqui a este vídeo, mas eu costumo dizer várias vezes, não comecem a utilizar o osciloscópio quando vocês têm diagnóstico para fazer. A gente sabe que é sempre complicado com a azáfama das oficinas e tudo mais. Vocês, para aprenderem o osciloscópio, é com sinais bons, com sinais que vocês estão em condições. Porque no meio do diagnóstico eu fico a olhar para o sinal e digo assim, é da avaria, sou eu que não sei ler, é do aparelho, porque é o que é. A gente sabe que é difícil, mas temos que fazer esse investimento também no nosso conhecimento, que é, vou consumir aqui um bocadinho mais do meu tempo, seja lá, tenho que arranjá-lo vou fazer uma amostragem de sinais, um sinal de cambota. Criar a base de dados, criar a própria base de dados, sim. Um pouco também à imagem como nós muitas vezes aconselhamos fazer. Pessoal, curso de osciloscópio, no limite, ensinamos a trabalhar com a ferramenta, particularidades dos menus, dos ajustes. Os sinais têm que ser vocês a explorá-los. Não há aqui uma bíblia, porque para termos todos os sinais catalogados, estávamos aqui a falar numa imensidão de gigas de informação, teras de informação para conseguirmos ter todos estes sinais capturados. Sinais bons e sinais anormais. Portanto, não é propriamente uma situação viável. Sim. E aqui no caso, uma vez mais, e pegando na nossa ferramenta, o que é que vai acontecer? Já confirmadas as alimentações, vamos de facto confirmar as nossas redes de comunicação. Já aqui dito, portanto, aqui presentes naqueles meus dois cabos amarelos, neste caso amarelo e vermelho e amarelo e preto, e uma vez mais, passando para o esquema elétrico, estes vão então dar a designação que são tanto a CAN High como a CAN Low. Portanto, também são aqui um código de cores também. A Volkswagen também obedece muitas das vezes a este código de cores, como o amarelo, como a cor standard, depois acompanhada de uma cor distintiva, para as suas linhas de comunicação. E também estamos a falar em cabos com uma dimensão relativamente pequena, portanto, ali representados cabos de 0,35 mm², cabos relativamente fininhos, porque o intuito não é passar grande quantidade de corrente, mas sim uma pequena tensão e um valor de informação, ao fim e ao cabo. Que a gente tem estado aqui a focar muito na ferramenta osciloscópio, mas a primeira ferramenta aqui até, antes de ir para o osciloscópio... Foi o multímetro. Foi o multímetro e o esquema elétrico. E o esquema elétrico, sim. Não havendo aqui o esquema elétrico com o detalhe, e estamos aqui a falar de esquema elétrico do fabricante... É assim, podes-me dizer, mas não chegávamos ao mesmo sem um esquema elétrico? Sim, chegava, porque no limite esta ficha vai ter para aí 6, 8 vias, se não me engano, sendo quase todas elas ocupadas. Sim, eu com o multímetro e em busca de valores também vou lá chegar.
A questão é, e se eu vou medir um determinado valor num cabo que deveria ser 12 volts e eu estou a medir 0, por exemplo? Como é que eu vou ter a certeza que de facto aquilo é uma massa ou é um positivo? Portanto, o esquema elétrico, e citando o que o José disse, sim, temos que olhá-lo também como uma ferramenta. Portanto, a primeira ferramenta a utilizar, além da minha máquina de diagnóstico, do meu multímetro, do meu osciloscópio, a minha primeira ferramenta será então um esquema elétrico. Aliás, e como eu gosto sempre de dizer, recolhemos primeiro que tudo informação de como é que funciona o sistema que eu vou diagnosticar. Convém eu ter minimamente algum conhecimento do sistema que eu vou diagnosticar e munir-me das minhas ferramentas adequadas para, neste caso, também um esquema elétrico, multímetro, osciloscópio, máquina de diagnóstico, tudo aquilo que for necessário para fazer o meu diagnóstico. Portanto, sim, e bem relembrado, o esquema elétrico também acaba por ser aqui a minha primeira ferramenta de trabalho, sim. Então temos identificadas as alimentações, temos identificado... Alimentações acho que aqui não vale a Não pena vale a a gente pena, simular. sim. Estão lá os 12 volts, lá. ok, era só uma questão de confirmação, não acrescenta aqui muito ao vídeo, porque também a avaria não é propriamente por aí. Temos identificadas as linhas de comunicação, aquilo que a gente vai fazer agora é Testar medir a rede propriamente com o multímetro ou com o osciloscópio. Podemos fazer com as duas só. Podemos fazer das duas formas. Acho que aqui atalhando caminho até para mostrar concretamente qual é a anomalia qual também. é que é a anomalia. Passamos concretamente à ferramenta que nós ferramenta devemos em si. utilizar neste tipo de diagnóstico. Não a ferramenta, mas a ferramenta que permite ver aquilo que nós queremos. Sim. Então, vamos fazer aqui a nossa preparação e ligação das pontas de prova lá dentro à viatura e vamos então colocar o carro na condição para fazer esta verificação. Então, neste momento, temos a alavanca, ficha ligada, correto? Sim, neste momento temos a ficha ligada no componente, portanto, na alavanca é 313, sendo a ficha onde estão lá em baixo aquelas duas ponteiras, amarela e vermelha, neste caso as duas linhas correspondentes à linha CAN, e já estamos a colher o sinal. No entanto, é possível verificar aí que temos o carro em parque e a própria luz também a piscar. Neste momento, se colocássemos o carro em funcionamento, pé no travão, e tentássemos acionar a alavanca para fazer o desbloqueio, o mesmo não acontece. No entanto, através de um pino, neste caso, não vai ser facilmente não vai ser fácil também aparecer na imagem, mas aqui esta zona mais amarela, que vem aqui em baixo, tem ali então um pino em que nós, se premirmos esse pino, eu consigo então fazer o movimento da alavanca para as respectivas posições. E neste caso, pese embora tenha passado para a posição R, o mesmo acontece também. A minha posição R permanece também ela a pescar, assim como todas as outras posições. O que então, mais uma vez, me evidencia que de facto há um problema de reconhecimento de qual é a posição que está a ser transmitida para a minha unidade da mecatrónica. Mas há aqui algo no oscilograma que nos saltou aqui à vista, não foi? Esta recolha de dados, assim à primeira vista e com um pouco de pressa, talvez passasse despercebida e a anomalia passasse despercebida. Mas para tentarmos perceber o que é que estamos aqui a falar, vamos olhar para a nossa tela do osciloscópio e analisar o sinal com o cuidado que ele merece. Muito bem, já aqui a captarmos o sinal proveniente da alavanca das mudanças. À partida, parece-me ser um sinal normal e característico de uma rede CAN, sendo que eu aqui estou a trabalhar com uma base de tempo muito grande, também porque só nesta base de tempo é que eu consigo captar de facto a anomalia e ela tem vindo a aparecer aí. É preciso olhar para o sinal com alguma característica. Mas, se eu olhar numa primeira abordagem, o sinal aparentemente é aquilo que eu espero encontrar. Qualquer coisa que vai partir de 2,5, uma para cima até 3,5, outra para baixo até 1,5, sendo elas o espelho uma da outra. No entanto, olhando para este sinal e para quem já está treinado, consegue com alguma facilidade perceber que existe aqui alguma anomalia. De vez em quando salta ali qualquer coisa fora do normal, não é? Conseguiste apanhar, não é? Então vamos andar aqui um bocadinho para trás. Está. E ora, aqui está. Então o que é que temos aqui? De facto temos aqui, se nós virmos o meu potencial a 2,5, que é o ponto de partida, a tensão recessiva da minha rede CAN. No entanto, nesta zona aqui isso não acontece. E se nós abrirmos aqui um pouco este frame e conseguimos ir explorar o que é que está cá a acontecer, notem que no ponto inicial do meu sinal, portanto no ponto inicial do meu visor, eu vou ver a rede, entre aspas, aparentemente normal, 2,5 para 3,5, assinalado pelo meu canal B, e 2,5 para 1,5 assinalado pelo meu canal A, neste caso a linha azul. Mas logo de seguida, o que é que acontece ali, José? Queres comentar?
À partida, aquelas linhas tudo redondas, indica aquelas linhas redondas aquelas- para já dão-me sinal que eu estou a analisar uma rede CAN, correto? Esclarece-me lá um bocadinho É assim, sobre isto. com esta ferramenta, garantidamente não é? Com esta ferramenta que nós estamos a utilizar, garantidamente aquelas linhas redondas não coincidem com aquilo que nós conhecemos Pegando de um sinal de estávamos a CAN falar há pouco, em nesta condições. ferramenta não. Nesta ferramenta não. No entanto, algumas ferramentas, se calhar menos poderosas ou com menos taxa de amostragem, pode ser normal encontrarem linhas redondas. Logo ali, os arredondados chamam-nos muito a atenção e dizem, há aqui qualquer coisa que está fora do normal. E depois, há ali uma sobreposição entre CAN-high e CAN-low. Se nós pararmos nesta zona mais central da imagem que nós estamos agora aqui a analisar, quer o sinal, vamos chamar o vermelho e o azul, não é? Sim, quer o sinal vermelho e quer o sinal azul estão praticamente sobrepostos, ou seja, curto-circuitados entre eles. curto-circuitados entre eles, tal e qual. É ali com uma diferença de tensão, mas isso há alguma resistência também pelo meio, mas tipicamente um CC, um curto-circuito entre as duas linhas, entre os dois sinais CAN. O que, garantidamente, nos leva logo a crer que há qualquer coisa aqui da normal com esta rede. Sim, agora resta-nos saber, porque se formos olhar para o meu oscilograma, ele de facto, o seu ponto de partida é relativamente normal, não considerando aqueles dois picos que temos ali, que isso é característico, mas certamente quem já fez formação ou quem fizer formação de redes multiplexadas também irá perceber como analisar e o que é, uma vez mais, normal encontrar num sinal de rede CAN em condições ou não. Mas exatamente como o José diz, centrando aqui no centro do meu ecrã, eu tenho então aqui uma anomalia, sendo que o meu sinal começa bem, tem uma anomalia durante algum tempo e volta a terminar bem. O que significa que existe aqui, com alguma periodicidade, uma anomalia. Claro que se eu estiver a trabalhar nesta base e não for rápido o suficiente e não tiver aqui esta sensibilidade, eu olho para isto e à partida não consigo ver aqui uma anomalia. O mesmo acontece se eu tentar abrir aqui e reduzir muito a minha margem de tempo. Na prática, eu estou a trabalhar com esta margem de tempo e se olharmos para o meu sinal, aparentemente ele está sempre bom. De vez em quando lá aparece qualquer coisa. De vez em quando aparece ali qualquer coisa, mas até pode ser aqui uma má ligação da massa ou o que for. Mas para quem não está tão habituado a isto, tem mais alguma dificuldade Isto é a de leitura. importância de sabermos trabalhar com a ferramenta e saber qual é o sinal que eu estou a medir e como é que devo então regular o meu aparelho, seja em tensões, seja em tempo da amostra que eu estou a ver. Portanto, se eu estou a ver um sinal relativamente rápido, eu também tenho que ter um pedaço grande desse sinal para eu conseguir vê-lo em condições. Ver apenas uma pequena parte da trama de dados, a mim também não me diz nada. Então, José, e agora como é que sabemos, como se diz em bom português, de onde é que vem ou para onde é que vai o problema? Era mesmo isso que eu ia perguntar, não é? Que nós aparentemente temos um problema nesta linha CAN e agora temos que usar uma outra ferramenta que é designada por... O desligómetro. Nem mais. Artúrio, o que é que a gente vai desligar primeiro? Tendo que a ficha da unidade da caixa está ali um bocadinho enfiada ali para baixo e também não vamos estar aqui agora a tirar caixas do filtro de ar, sendo que também aceder à unidade de controle do motor também dá ali um bocadinho de trabalho, eu diria que se calhar iria desligar a unidade da alavanca, sendo que já está ali a ficha à mão e tudo. E o que é que será que é esperado encontrar? Ou o meu sinal vai permanecer igual e o meu problema não estará na alavanca, ou o meu sinal vai retomar à condição normal e garantidamente quem está a deturpar este sinal será então a minha alavanca. Então, para isso, vamos fazer aqui o teste e desligarmos a ficha. Bora lá. E... Ora, acedendo ao nosso conector e mantendo os cabos ligados, eu vou só e apenas soltar a ficha. Portanto, uma vez mais, conseguimos verificar que temos os meus canais ligados ali. E agora, olhando para a nossa tela do osciloscópio, vamos tentar procurar a mesma anomalia. Para isso, vamos voltar novamente à tela da apresentação e fazemos exatamente a mesma busca que fizemos há pouco. Neste caso, se a anomalia se mantém ou se a comunicação mantém ela agora toda o mesmo padrão. Bem, então depois de aplicarmos aqui a técnica do desligómetro na alavanca da caixa, exatamente, vamos analisar novamente o sinal. A mesma imagem que fizemos há pouco, mesmas bases de tempos, e aqui conseguimos perceber, estando a olhar para o sinal a correr, tal e qual como está, que já não me salta aqui à vista aquelas anomalias que há pouco me apareciam. No entanto, eu vou parar a minha tela aqui em qualquer ponto e consigo ver que em nenhuma altura tenha então aquela sobreposição, aquele curto-circuito que conseguimos constatar há pouco. Fazer nova busca.
noutro ponto aleatório, e a minha trama de dados agora é sempre constante. Portanto, em todas as alturas, seja a minha CAN positiva, a minha CAN high, como a minha CAN low, têm sempre o espelho, digamos, uma da outra, como normalmente se costuma falar, e evidenciando aqui que, de facto, pela técnica do desligómetro, o componente danificado será então a alavanca, que era quem era responsável por deturpar aqui a minha rede de comunicação. E são os testes que eu, de facto, posso e devo fazer para diagnosticar qualquer unidade integrante numa linha multiplexada. Aqui serão 2 ou 3, no limite posso ter uma rede de comunicação que fala com 10 unidades. José, e o que é que temos que fazer nessas 10 unidades? Ir desligando uma a uma. Uma a uma, exatamente. Convém desligarem as unidades uma a uma, porque pode acontecer uma situação. Se desligarem uma das unidades, que é o feixe de linha, as tais unidades que têm a resistência interna, aí vão, obviamente, ficar sem comunicação. Portanto, há que primeiro perceber aqui quem são as unidades nos extremos da minha rede de comunicação, todas as outras pelo meio eu vou desligando. Porventura, se desligar todas as outras e a minha linha assim ainda continuar curto-circuitada, obviamente será uma dessas unidades de feixe de linha que também estará então um problema interno. Reparem aqui também que neste sinal não há já zonas arredondadas. Ou seja, exatamente. Temos aqui um sinal perfeito. Bem observado, exatamente. Um pouco também à imagem como vamos falando, normalmente não vamos ter que encontrar aqui linhas arredondadas. E se encontrarmos, provavelmente são sinónimo de duas coisas. Ou o meu equipamento de facto está a trabalhar na sua máxima capacidade de amostragem e já não consegue abranger a velocidade do sinal para o qual eu estou a trabalhar, ou de facto tem então aqui alguma anomalia relacionada com o meu sinal. Cantos arredondados numa linha digital, cujos seus estados ou é ligado ou desligado, vamos dizer assim, zeros ou uns, que ao fim e ao cabo será o que passa aqui dentro. Cantos arredondados não são sinais aceitáveis numa rede multiplexada, seja ela qual for, uma rede LIN, uma rede CAN, uma rede FlexRay. Nenhuma dessas redes eu posso ou devo encontrar linhas arredondadas. Se isso acontecer, uma vez mais, será situação de dois casos possíveis: equipamento ou defeito na rede. Outro aspecto importante, se calhar alguns dos mais atentos repararam, e que neste caso está aqui, acaba por estar atrás do Arthur, neste tipo de controlos, estabilizador de corrente. Muito importante estabilizador de corrente. Nós estamos aqui há algum tempo com a chave ligada, está bem que para também a realização do vídeo, desta aula, mas ainda assim, muitas das vezes em contexto real de diagnóstico, nós temos a chave ligada durante muito tempo, depois as tensões de bateria caem. Começamos a ter erros de tensão baixa e as próprias unidades com falhas de comunicação entre umas e as outras. E às tantas já não sabemos isso muitas das vezes acontece e já deve ter acontecido várias vezes e pelas oficinas em que chegamos, o carro teve um problema qualquer de uma bateria defeituosa, que num arranque de manhã, num dia de frio, o carro até teve ali uma quebra de tensão já relativamente acentuada, já ali perto de 8 volts ou o que for. O carro até pegou, mas se calhar ficamos aqui com várias luzes acesas. E ao chegar à oficina, ao reparador, vamos ligar o carro à máquina e vamos ter N avarias registadas, todas elas de natureza U, códigos de multiplexagem, em que todas as unidades se vão acabar aqui um pouco por queixar que perderam comunicação de alguém com alguém. Na prática não é anomalias, mas sim exatamente o que podíamos estar aqui a reproduzir num diagnóstico com esta duração, sem um estabilizador. Há diagnósticos, ligar o carro à máquina e ver um erro, ainda podemos dar de barato. Para estes diagnósticos, exclusivamente para verificar redes de comunicação, é impreterível termos sempre o nosso estabilizador. Tal e qual. José, acho que também não há aqui muito mais a acrescentar. Aqui, a bom rigor, era também só mostrarmos aqui como, mais uma vez, fazer um diagnóstico numa rede multiplexada, como e qual a ferramenta que se deve utilizar, os vários métodos, esquemas elétricos, o desligómetro, também não deixa de ser uma ferramenta, exatamente. Nós brincamos, útil, e neste caso bastante útil. Nós brincamos, mas, e é verdade, e quem já me conhece a mim, certamente também conhece o José, já nos deve ter ouvido falar mais do que uma vez, e ainda para mais em cursos de natureza de redes multiplexadas, que sim, a técnica do desligómetro é válida e pode e deve ser emprego para chegar a alguma conclusão. Mais uma vez, a ideia aqui não era dar propriamente a avaria e a solução, era andar à volta da avaria. Deste carro em específico. Porque aí era fácil, não é? Nós metíamos um PDF aí nas redes sociais a correr, incidente, solução, e estava resolvida. A ideia aqui, à semelhança daquilo que a gente tem feito nos últimos meses, era passar-vos aqui algum conteúdo, medições, como é que nós, no fundo, o nosso raciocínio de diagnóstico, o nosso caminho, a nossa arquitetura do diagnóstico, por assim dizer, que é propriamente mais importante do que a gente chegar aqui e dar a solução. É lógico que nós queremos resultados rápidos, queremos respostas rápidas para os nossos problemas, mas acho que
é que nós hoje apanhamos este carro com estes códigos de erro, mas amanhã podemos apanhar outro carro, outros códigos de erro. E aqui é importante formos a ver, arquitetar o diagnóstico. Tudo bem que aqui foi um vídeo e podem dizer, mas isso foi num vídeo, certamente tiveram uma manhã de volta do carro. Honestamente não sei quanto tempo é que o colega que esteve a fazer o diagnóstico empregou no carro, mas se repararem, tudo bem que já tínhamos ali os plásticos desmontados, já sei mais ou menos quais são os cabos que tenho que picar, mas é tudo isto, é eu saber mais ou menos já por experiência quais são as cores dos cabos que eu devo ir buscar, saber que na Volkswagen especificamente esta cor de cabos certamente está ocupada com este tipo. As ligações, como vocês viram, foi rápido, 2 agulhas, parametrizar o meu osciloscópio, ligar ou desligar uma ficha, analisar sinal. Se resumirmos isto, ao fim e ao cabo está aqui 15 minutos, portanto não podemos olhar, e certamente, e mais uma vez também para desfazer esse mito, não podemos olhar para a ferramenta osciloscópio como aquela ferramenta, mas é muito demorado, eu não tenho tempo para isso. Pessoal, demora ao mesmo tempo que ligar um multímetro. É exatamente a mesma coisa. Ligar 2 fios. Tal e qual. Portanto, não é por aí. Sim. Obrigado aí pela vossa audiência. Se quiserem ter acesso ao PDF desta apresentação, nós vamos passar a disponibilizar estes PDFs da apresentação aí em baixo na descrição do vídeo. É só preencherem. Acabam sempre por ter alguma informação. informação. Acabam por ter sempre alguma informação. É só preencherem o formuláriozinho cujo link vai aí abaixo na descrição. Mais uma vez, Artur, obrigado aí pelo contributo. Obrigado também a vocês por assistirem. Vão ficando atentos. Nas próximas semanas vamos lançar aí mais conteúdo. Vamos voltar aqui ativamente ao conteúdo, a este tipo de conteúdo que o pessoal, pelo que eu tenho visto, tem gostado, não é? E que no feedback que até tem trazido nas formações, o pessoal está a ver, está a gostar e vamos continuar a dinamizar neste sentido. Mais uma vez, obrigado e boa continuação. Até à próxima.